O hino nacional brasileiro. A história deste símbolo nacional iniciou no ano de 1831, com a composição e a primeira execução da qual se tem notícia. Por causa disto, o 13 de abril se consolidou como o Dia do Hino Nacional. Eu sou o jornalista Diego Brião e o Estação História é uma produção RWCast, que é a central de podcasts do grupo Rádio Web. Te convido para, a partir de agora, relembrarmos a história do hino nacional do Brasil. O Brasil havia conquistado a independência em relação ao Reino de Portugal e Algarves no ano de 1822. Poucos anos depois, no começo da década seguinte, um dos símbolos nacionais tomaria forma: o hino. Isto se deu em um momento de uma histórica transição no comando do Império do Brasil, passado de Dom Pedro I a Dom Pedro II. A música que a gente conhece, o primeiro registro oficial que ela foi tocada foi em 13 de abril de 1831. Mas a letra, ela tinha uma letra completamente diferente. Ao longo do Império tiveram duas ou três letras, duas mais famosas, e a letra que a gente conhece hoje, ela é só de 1922, quando o Parlamento, a Câmara dos Deputados, aprovou a letra dela como hino nacional. A primeira versão, a primeira letra, é atribuída a Francisco Manuel da Silva. E foi quando Dom Pedro I abdicou, Dom Pedro I foi coroado imperador do Brasil em 1822, só que aí no final da década de 20 já ele começou a ter vários problemas políticos, muito confronto com o parlamento, com a Câmara dos Deputados, e ele acabou abdicando do trono no dia 7 de abril de 1831. E aí logo na sequência tinha um teatro lá no Rio de Janeiro, que era o Teatro São João, que era muito conhecido por atos políticos. Então, e aí nesse dia, na noite do dia 13, teve uma peça falando sobre a abdicação de Dom Pedro e depois foi tocado o hino com essa letra. Então era uma letra que falava, que era uma crítica a Dom Pedro, era uma crítica aos portugueses, era uma letra anti-lusitana. Para alguns da época, a abdicação de Dom Pedro tinha significado a verdadeira independência do Brasil, que é quando o Brasil deixava de ser governado por um português e ia passar a ser governado por um brasileiro, que seria Dom Pedro II, Então, essa apresentação foi feita nesse contexto de comemoração da abdicação de Dom Pedro I. Neuma Brilhante, professora associada do Departamento de História da Universidade de Brasília, a UNB, concedeu entrevista ao Estação História. A letra do hino foi composta por Joaquim Osório Duque Estrada. A passagem do período imperial ao republicano, o que se efetivou no ano de 1889, por consequência, também gerou debates em torno do hino. Na República, começou a se questionar porque tanto essa letra dessa versão quanto a posterior, ainda no período do Império, ela exaltava a monarquia. Quando teve lá no final da monarquia, que teve a proclamação da República, se viu a necessidade, os pessoas políticos da época, que tinham os vitoriosos, da República, acharam que tinha que se mudar o hino. E aí foi feito um concurso. E foram feitos dois concursos, na verdade. Foi feito um concurso primeiro, que acabou resultando no que é hoje o hino da República, e depois, só que não agradou, depois foi feito um outro concurso, dessa vez só para a letra. E aí sim foi o Osório Duque Estrada, que venceu esse concurso, ali no final da década de 1910, e teve uma movimentação política e foi aprovado na Câmara dos Deputados, foi levado para a Câmara dos Deputados, e aí sim o hino foi oficializado por lei na Câmara dos Deputados, em 1922. As marcas do hino brasileiro como símbolo nacional ao longo do tempo. Desde a primeira versão, a coisa que vai ter comum em todas elas é uma conclamação à unidade, O Brasil
havia sempre uma preocupação muito grande da possibilidade de fragmentação do Brasil, né? Isso em 22, em 1822 isso era um medo, em 1922 também era, né? Tinha tido uma Revolução Federativa no começo da República, que foi combatida pelas armas, né? Então, um dos elementos principais vai ser essa ideia de uma unidade, de um fanismo, de um espírito brasileiro, né? Que vai estar tentando ser construído. E no caso da República, é muito marcado por um fanismo, né? Esse Brasil grandioso por natureza, ordeiro por natureza, né? É o hino, digamos, que seja mais um projeto de um determinado país do que um retrato do país que era. Né? Então você tem ali uma projeção de um país grande, tão grande quanto era a sua natureza, tão rica quanto é a sua natureza, né? E volto a dizer, marcado por um povo ordeiro e pacífico, mas bravio no momento de defender a nação, né? Então é uma forte marca nacionalista que é muito típica do período lá do começo do século XX, né? Essa mensagem era muito, muito típica do começo do século XX. Além do hino nacional, o Brasil possui o hino da independência, que teve letra composta por Evaristo da Veiga e com música de Dom Pedro I. Já a Proclamação da República, em 1889, ganhou também hino próprio, produzido por Medeiros e Albuquerque e por Leopoldo Augusto Miguez. Outros hinos históricos do país são o que é dedicado à bandeira nacional e a Canção do Expedicionário, cantada pelos pracinhas que lutaram pelo país durante a Segunda Guerra Mundial. Este foi o Estação História de número 254. Origens das informações utilizadas ao longo desta edição: Governo Federal, Senado Federal e Ministério da Educação do Brasil, além da entrevista concedida pela professora Neuma Brilhante, da UNB. Grupo Rádio Web, produção e apresentação Diego Obrião, edição Mário Melo, coordenação da RWCast Rafaela Martinez, gerência de conteúdo Mariana de Freitas e direção de jornalismo Daniela Madeira. Nos principais agregadores de podcasts nas quartas-feiras, é possível ter acesso às novas edições. Até a próxima recordação.